Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente de Câmara, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhoras e Senhores Deputados Municipais. Para abrir a discussão das grandes opções do plano, assim como do orçamento, o CDS gostaria, de uma vez mais, de lavrar protesto, fazendo uma nota prévia, dizendo que é quase impossível a tarefa de comentar um orçamento quando não nos é dado a conhecer a tempo e horas a execução do orçamento do ano corrente, o que naturalmente complica o trabalho de fiscalização e não obedece a regras de transparência no exercício do trabalho democrático que deve presidir ao escrutínio e à minúcia com que estas questões têm que ser tratadas por parte da oposição. De igual forma, com exceção da Carris, em que recebemos o mesmo relatório ontem à tarde, não foram distribuídas as contas no primeiro semestre de todas as empresas municipais. Creio que esta é uma falta que nós observamos e que gostaríamos que fosse corrigida para exercícios futuros. Lembrando isto, dizer-vos também que durante o corrente mês foi-nos facultado o relatório sobre a situação económica e financeira da Câmara Municipal de Lisboa. E daquilo que pudemos observar, eu diria que se trata quase de uma espécie de uma nova religião laica, que querem que todos aqueles que não professam da mesma ideologia acreditem em coisas que nem o próprio relatório está em condições de afirmar rigorosamente que assim são. Portanto, como os atos de fé não são próprios da política, mas sim das religiões, nós temos alguma dificuldade em compreender porque é que não foi apresentadas ao anexo a este relatório as demonstrações financeiras do município, não obedeceu ao princípio da especialização e, por outro lado, as demonstrações intercalares não se basearam em factos concretos, mas sim naquilo que está no relatório, em indagações, em teses e em verificações, quase como se tratasse de um exercício de previsão meteorológica ou um diagnóstico sem os instrumentos médicos necessários para aferir a saúde financeira do município. Bem, como nós não somos meteorologistas, baseamos naquilo que sabemos, aquilo que é público e aquilo que é verdadeiramente cabal para podermos formar uma opinião. Reparamos claramente que a Câmara apresenta proveitos operacionais que aumentam principalmente devido à cobrança dos impostos, o IMT e as taxas. A turística, que aumentou, pasme, 100%, apesar da sua cobrança estar abaixo do orçamentado. Verificamos também que os custos operacionais baixam, apenas porque no ano passado foram influenciados pela indenização Areias Romão, ou seja, está praticamente a mesma não tivesse ocorrido este facto. Sendo que a rúbrica de custos com pessoal aumentou cerca de 4 milhões. E os resultados extraordinários são frutos da venda dos terrenos de Entre Campos, sem a qual teriam sido negativos. Portanto, se subtrairmos estas externalidades, estes eventos circunstanciais, as contas da Câmara Municipal de Lisboa estariam numa situação muito mais negativa e agravada, o que merece a nossa apreensão. Portanto, agora podemos dedicar-nos a estudar aquilo que diz respeito à execução orçamental. A execução orçamental do lado da despesa apresenta valores de execução que são medíocres. Isto, numa linguagem muito informal, significa que a Câmara promete, mas não cumpre. Que há programas que apresenta e depois não são executados na vida real dos lisboetas, o que significa que o status quo e a inversão dos paradigmas não se têm dado e não há uma melhoria significativa das condições de vida dos lisboetas, nem a criação de um clima de atratividade para quem quer investir e criar riqueza e valor na nossa cidade. O mesmo se passa com a execução orçamental, que do lado da receita encontra-se mascarada, quase como uma feira de carnaval, pela venda de Entre Campos, é certo, e a taxa turística, como eu já disse, está abaixo do orçamentado, como de resto o CDS, num debate próprio, já aqui tinha vindo a alertar que havia um resfriamento dos números do turismo e a Câmara teria que se acautelar para esse efeito, para que mitigasse o seu impacto negativo nas contas da cidade. Mas ainda assim, com todas estas dificuldades que sabemos existirem, Lisboa tem
em caixa e bancos cerca de 250 milhões de euros. Dinheiro parado não gera dinheiro. É preciso atribuir-lhe um rumo e já que existe uma planificação das prioridades que são apresentadas nas grandes opções do plano e depois vertidas em rúbricas orçamentais, há uma expectativa razoável que todos podemos exigir, é que elas sejam cumpridas e que o dinheiro seja aplicado, porque uma vez existindo, não tem que estar parado, mas deve resolver os problemas reais que estão corretamente diagnosticados, mas que infelizmente não lograram obter soluções positivas. Quero também dizer que no final do semestre, o saldo de provisões para processos judiciais ascende a 180 milhões de euros. Este é um número astronómico. Todavia, da parte do CDS, só o podemos compreender ou entender se esta estimativa de montante provisionado envolver um elevado grau de julgamento por parte do município, pelo que a perspectiva sobre este assunto é que se trata de uma matéria relevante que não deve ser obliterada no caso de uma auditoria nas contas de 2019. Sobre o orçamento, um enquadramento macroeconómico. Nós dissemos que havia um abrandamento no crescimento económico que se verifica, um resfriamento do turismo e das transações imobiliárias. Sobre as grandes questões da cidade, existe um estrangulamento dos processos de licenciamento de obras com o impacto que isso traz para a economia da nossa cidade. Nós não queremos um Estado, neste caso, na sua organização autónoma, como é o caso das autarquias locais, que sirva de entropia, crie resistências e que coloque areia na engrenagem a todos quantos querem colocar a economia a funcionar. E achamos que os processos têm que ser desburocratizados, mais céleres, para não introduzirem penalizações no estado da cidade e o seu desenvolvimento e crescimento económico. O desafio da política fiscal, que se tem mantido estável, mas ainda assim podia ser, na opinião do CDS, diminuída, assim tivesse querido esta maioria na Assembleia e autorizado a baixa de impostos que temos vindo, ano após ano, a apresentar nesta sede. Depois dizer-vos que em 2019 registou-se um crescimento orçamental, que foi, como eu disse, fortemente determinado por acontecimentos excepcionais, pontualmente relevantes e que atingiu cerca de 274 milhões de euros. Como receita extraordinária que se verificou, o saldo de gerência será excepcionalmente elevado e virá a constituir uma contrapartida do financiamento de despesas que não podem desde já ser consideradas como definidas no orçamento. Nós queremos saber que despesas são estas e que este novo fôlego, esta bolsa de dinheiro, que despesas será para fazer face, porque esse também é um dever da oposição, perceber onde está a ser gasto e quais são as dívidas que a Câmara Municipal tem acumuladas e que vai fazer face com este novo oxigênio financeiro. Dizer-vos que o orçamento tem uma reserva de contingência de 162 milhões de euros, 180 milhões de provisão para processos judiciais em curso. E ao nível dos recursos humanos, a Câmara continua a crescer, continua a engordar, está cada vez mais pesada e verifica-se um aumento de 671 funcionários em 2019. Portanto, são mais 400 assistentes operacionais, mais 200 técnicos superiores e os lugares ocupados ascendem agora a 7.544. Pasme-se. Para terminar, dar a nota de que o orçamento, no primeiro momento, até pode dar a sensação que está equilibrado. Mas se aprofundarmos a análise, rapidamente nos apercebemos que a receita corrente se mantém à custa das transferências do Estado, ou seja, na dependência da administração central e do governo socialista, por conta de novas competências que são sensivelmente cifradas em 34 milhões de euros e das receitas dos terrenos que triplicaram em cerca de 12 milhões de euros. Portanto, existe aqui uma grande exposição da Câmara Municipal a financiamento que não provém de receitas próprias. Depois, ao nível dos impostos, nós verificamos o seguinte, continua a ser mantida a lógica na Câmara Municipal de Lisboa, se mexe, taxa-se, se cresce, regulamenta-se, se para, subsidia-se. Portanto, é uma lógica com a qual nós não nos podemos identificar e para quem afirma que Lisboa é uma cidade amiga do investidor, é importante também esclarecer que o corolário do investimento é a poupança.
Se não existe poupança, não pode haver investimento. Por sua vez, se não existe investimento, a economia não pode funcionar porque não há introdução de dinheiro que permita a criação de oportunidades e também, sim, uma justa distribuição da riqueza. Portanto, se ela não se cria, não pode ser justamente distribuída. Depois, ao nível dos impostos diretos, nós verificamos que para 2020 estão previstos 420 milhões. Portanto, é um mega arrecadação por via fiscal. E o aumento percentual entre 2016 e 2020 será de 33,75%. Portanto, esta escalada não termina, está para ficar e rumo às estrelas e à galáxia socialista, quase que como funcionando com um buraco negro, vamos continuando a subtrair rendimentos às pessoas, não percebendo uma coisa que já está demonstrada, é que o socialismo dura até acabar o dinheiro dos outros. E a curva de Laffer ensina-nos que, por muito que aumentemos a carga fiscal, há de haver um certo momento em que a receita vai diminuir porque atingiu um ponto de saturação. Mas isto é a história económica, é a literatura, eu gosto de ver a estupefação, enfim. O país também ficou estupefacto por 3 vezes, foram 3 bancas rotas. Eu não quero que, pelo menos, a cidade se livre de uma coisa dessas e que o país, porventura, também poderá estar habilitado a fazê-lo, assim queiram os eleitores. Dizer também, Sr. Presidente, continua, Sr. Deputado. Se me dá licença, obrigado. Dizer também que, ao nível dos impostos diretos, se nós atentarmos ao valor da carga fiscal sobre as famílias lisboetas e atendermos como ponto de referência os dados do censo de 2011, verificamos que a carga fiscal não é nada abstrato, é uma coisa muito concreta, que tira rendimentos às pessoas, da mesa das famílias, diminui as oportunidades, diminui a qualidade de vida. Portanto, não estamos aqui a falar em esoterismos nem em realidades paralelas. São 44,85%. E concordo com a bancada do Partido Socialista. É uma tristeza. Quero ainda terminar falando da tabela de taxas. A tabela de taxas apresenta 165 taxas. E eu atrevo-me a dizer que isto é uma modalidade que a Câmara aí é campeã, e eu até se podiam candidatar aos próximos Jogos Olímpicos, que é uma modalidade olímpica de criação de taxas. 165 é que não basta só ter quase uma espécie de preconceito com a propriedade privada e com os rendimentos dos outros. Eu acho que tem que haver aqui alguma criatividade. Eu aí presto-vos o meu tributo, porque é de facto quase genial apresentar um número de taxas com estas dimensões, que eu acho que não encontra paralelo nem em regimes de outras latitudes e longitudes do globo, e não nos deixa ainda de impressionar ainda assim. São 165 taxas. O CDS já disse que era importante encetar um estudo aprofundado que levasse a uma flexibilidade nas taxas, que a simplificasse, que anulasse aquelas que fossem consideradas inúteis, que introduzisse algumas isenções e reduções. Enfim, foi uma proposta do CDS, mais uma que um saco roto, em que infelizmente não logrou ver a luz do dia. Portanto, mantém 105 taxas. Os meus parabéns, ficam com a medalha de melhor cobrador do FRAC do país, ao nível das autarquias locais. Também dizer que, sobre as grandes metas para 2020, nós observamos que estas metas são aquilo que eu considero yesterday news. Portanto, são notícias requentadas. Eu parece que estava a ler as metas para o ano 2019, é que são rigorosamente as mesmas. Isto é verdadeiramente curioso. Portanto, eu até de repente estava a ter um déjà vu. Eu parecia que recuámos um ano atrás, porque as metas são rigorosamente as mesmas, com um pequeno problema. É que atrasaram-se um ano e não as cumpriram, estão novamente a devolvê-las, criando a ilusão de que desta vez elas podem ser executadas, mas a nós não nos convencem, só que não estamos tão otimistas quanto o município. Portanto, mas ainda assim queremos decalcar aquelas que são os eixos prioritários e as metas principais. Que bem, vamos agora assim fazer um voto de Natal para que o Menino Jesus ou o Pai Natal, para aqueles que não professam nenhuma religião e celebram apenas o 25 de dezembro, pode ser que traga para o próximo ano. Ao nível da habitação e na cidade planeada, tudo isto já foi prometido e continua por fazer, uma vez mais advirto. É importante assegurar a oferta de mais 6.000 casas a preços acessíveis a famílias de classe média. No novo pilar do programa de renda acessível, financiado pelo município, deve atingir os 3.000 focos e até ao final do mandato. Portanto, é necessário integrar património municipal para, por esta via, incrementar a oferta e podemos fazer face aos desafios que se colocam na habitação, sobretudo nas famílias que são mais necessitadas e carenciadas. A execução do programa Reabilita Primeiro, Paga Depois, para operações destinadas a arrendamento de longa duração. A construção de 1.000 casas nos bairros Padre Cruz e Boa Vista. E eu fui autarca em Cardide, está aqui o Presidente junto e sabe como esta é uma necessidade premente e pela qual nos fomos batendo ao longo dos últimos anos.
Criar uma via verde para a alteração do uso comercial e outro para residencial, incentivar um movimento cooperativo para arrendamento, rever o PDM. Bem, são objetivos que estão vertidos nas grandes opções no orçamento e que já não são novos. Na mobilidade, a moderação urgente da linha de Cascais, a integração da linha de cintura de Alcântara até o Oriente, o desenvolvimento da mesma entre Belém e Alcântara, a criação de faixas dedicadas ao transporte público na A5, a solução de transporte de pesados a partir de Louros, a expansão do metropolitano de Lisboa, reestruturação dos interfaces, as obras da segunda circular, a minimização do problema do tráfego de pesados vindo do Porto e de Lisboa no interior da cidade, os parques dissuasores e na cidade sustentável, no âmbito de uma economia verde, circular, temos de ter necessidade de observar a qualificação da cidade solar, a eficiência energética, a água reciclada, águas pluviais, águas cinzentas, aumentar a reciclagem dos resíduos urbanos, melhorar a estrutura do apoio à higiene urbana, as medidas de redução do ruído. Como se constata, estas mesmas promessas goradas já cá estavam e estes números dizem-nos friamente que a execução é muito baixa e este é um problema estrutural dos planos que são aqui apresentados pela Câmara Municipal. Isto não anda, talvez porque este estado de coisas esteja embrulhado em regulamentos que se atropelam uns aos outros, em cativações camarárias, em decisões judiciais que colocam em causa determinadas opções, na criação de novas divisões e novas estruturas orgânicas, com mais pessoal, criando um grande aparato ao nível da estrutura orgânica da Câmara Municipal de Lisboa, que servem para aumentar os custos com pessoal e, por outro lado, também aumentar a burocracia. Em conclusão, nós estamos perante um orçamento que, uma vez mais, não é claro, é iníquo. Na rúbrica das provisões, conforme é referido pelos auditores, e repito, não foi pelo CDS, o grau de julgamento da Câmara é elevado e pode vir a criar alterações às contas camarárias. Os impostos continuam em nível bastante elevado. As taxas constituem uma autêntica galáxia de difícil compreensão. Taxas existem que não cobram o seu custo e outras que estão caras demais. Taxas que não pagam taxas, mas são taxas porque tem que haver taxas e ninguém sabe realmente porquê. São um fim em si mesmo. Um trabalho de simplificação e clarificação impõe-se e já foi proposto pelo CDS. No mapa de pessoal, ao não se esclarecer devidamente o número de saídas para as empresas municipais, nomeadamente a SURU, apresenta-se o aumento do quadro inferior ao real, pois as pessoas que vão para a SURU podem voltar à Câmara Municipal. E sabe-se agora que o valor do saldo de gerência anterior tem um valor desproporcionado. Os valores da taxa turística, empolados, como bem avisámos, não são como deviam ser canalizados para o principal efeito do turismo, a sua pegada ecológica, ou seja, a limpeza e a recuperação de espaços verdes, porque o efeito da taxa é precisamente este, é haver uma contraprestação específica, e esta está bem prevista na norma e na criação do imposto, infelizmente parece-nos a nós que não está a ser eficientemente e competentemente executada. Portanto, sendo Lisboa uma cidade segura, a verdade é que não está imune a problemas das sociedades modernas e não é visível neste orçamento uma aposta em novos métodos de segurança, nomeadamente a hipótese da videovigilância. O número de casas de propriedade da Câmara e continuam vazias não desce significativamente, não sendo refletido neste orçamento uma aposta na sua requalificação, na sua recuperação e na apresentação deste património à criação de programas de renda acessível, sobretudo àqueles que mais precisam. Todas essas questões, por acharmos que este orçamento não é competente para responder aos desafios modernos da nossa sociedade, futuros e passados, não atenta às necessidades do presente, o CDS votará contra o orçamento. Muito obrigado, Sr. Deputado.